Eu vou mostrar para vocês como eu faço croquete de carne moída recheado com mussarela e o croquete tradicional. Pessoal, começar a nossa receita do croquete de carne moída. Para começar o nosso croquete aqui, eu vou começar fritando uma cebola inteira. Vou deixar essa cebola ficar bem dourada, fritar ela bem aqui, deixar ela fritar, para assim começar a nossa receita aqui. E essa cebola aqui tem que ficar bem fritinha para depois a gente dar continuidade com o alho e os outros ingredientes. Essa receita aqui é super prática porque ela vai se resumir a receita inteira nessa mesma panela. Então é super rápido de fazer esse croquete e rende muito bem. Agora que a cebola já fritou aqui, eu venho com 3 dentes de alho bem grandes aqui para poder fritar junto também. Deixa ele fritar aqui até dar uma dourada no alho, para assim ficar com bastante gosto da cebola, do alho, da massa e deixar bastante sabor na receita. Eu estou fritando alho e cebola aqui nessa etapa, mas quem não gosta de alho e cebola aqui pode mudar para um pimentão, mudar para outros temperos. Temperos orégano seco, põe orégano, põe pimentão. Muda tudo aqui. Isso daqui é a base da minha receita aqui. Eu uso alho e cebola porque todo mundo gosta. Então é mais fácil para mim assim, para ser feito o sabor que dá, com alho e cebola de começo aqui na base do croquete. Fritei bem o alho e a cebola, eu venho aqui com a carne moída. A carne moída aqui eu estou usando patinho, mas você pode utilizar a carne de sua preferência. Só tem que ser moída pele de açougue para moer 3 vezes. Que a carne vai ficar bem mais soltinha e vai ficar mais fácil de você fritar ela aqui para ela dissolver aqui e ficar bem soltinha. Eu vou utilizar também aqui o suco de um limão inteiro. 1 colher de sopa de suco de limão. Coloquei o suco de limão, vou dar uma mexida aqui na panela para poder começar a fritar essa carne e vou colocar o sal. O sal aqui é a gosto. Eu uso um tanto aqui que não fica nem muito salgado, mais ou menos meia colher de sopa. Aí depois vai testando para poder ver certinho o sabor de cada um, né? Porque o sal é a gosto aqui, então não pode ficar sem sal, mas também não pode ter sal demais. Agora eu vou deixar essa carne fritar bem aqui, até ela ficar bem soltinha e secar toda a água da carne. Deixa ela bem sequinha para a gente dar continuidade no croquete de carne moída e assim poder ir mais para frente aqui na parte da massa. Agora, pessoal, que a carne aqui do nosso croquete de carne moída já secou, é só deixar ela fritar bem aqui. Olha só como ela fica bem sequinha aqui no fundo da panela. E tá bem soltinha também. Deixa fritar até secar toda a água aqui para ficar bem soltinho e o croquete ficar bem envolvido a massa com a carne. Depois que eu já fritei bem aqui a carne, eu vou vir com um extrato de tomate. Venho com extrato de tomate aqui para misturar bem aqui na carne moída, para na próxima etapa a gente começar a desenvolver essa carne aqui com a água para poder dar continuidade aqui no nosso croquete de carne moída. Vou misturar bem aqui, vou deixar dar uma refogada aqui para depois começar a próxima etapa. Mexe bem aqui para essa massa de tomate misturar em tudo. Aqui nessa primeira etapa eu só usei alho, cebola, limão, o sal e a carne. Porque aqui é o começo da base do croquete de carne moída. Vou fritar bem aqui. Dessa etapa para lá eu vou começar a fazer a base com mais tempero e assim até desenvolver a massa e a montagem do croquete. É assim que funciona essa minha receita, que fica bem mais fácil de ser produzida e os temperos pegam melhor na massa. Depois que refogou bem aqui o extrato de tomate que eu coloquei, esse extrato também sou eu que faço, esse extrato de tomate. Qualquer dia desses eu vou trazer aqui no canal a receita de como é feito esse meu extrato, que é um extrato muito bom, que fica bem forte de tomate. Eu vou colocar agora a medida da água. Aqui vai ser 2 litros de água para 1 kg de farinha de trigo. Eu vou fazer 1 kg de farinha de trigo, então eu utilizo 2 litros de água. Caso vocês queiram fazer a metade da receita, é só cortar aqui tudo pela metade que dá certinho também.
Eu coloquei a água aqui, vou dar uma mexida. Vou vir agora com o orégano, um pouquinho de pimenta calabresa, açafrão e louro. Vou colocar tudo aqui para deixar ferver. Quando ferver, a gente dá continuidade na receita aqui. Coloquei tudo isso daqui, eu venho com mais um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo para poder ficar bem soltinho esse croquete na hora que estiver pronto aqui. Deixa eu colocar o óleo aqui para poder erguer fervura já junto com o óleo e ficar tudo certinho aqui. Nessa etapa aqui, você também faz o teste do sal, para ver se o sal está tudo certinho ou precisa mais. O meu aqui precisa de um pouquinho mais. Eu vou colocar um tanto aqui que vai dar uma colher de sopa cheia. Vai completar uma colher de sopa aqui. Agora, já levantou fervura aqui o nosso preparo do nosso croquete de carne moída recheado com mussarela. Eu já levantou fervura aqui. E eu vou começar a desenvolver a farinha de trigo aqui para mostrar como eu faço para essa massa ficar com a massa bem levinha, como se fosse uma massa de batata, só que sendo de farinha de trigo. Vou tirar a folha do louro que eu coloquei aqui para começar a dar continuidade da massa. Para continuar aqui, vou desligar o fogo. A gente vai acrescentar essa farinha de trigo com o fogo desligado. Vai colocando aos poucos aqui. Só pode vai colocando e não precisa mexer, só até colocar toda a farinha. Vai colocando na panela aqui, sem medo de errar, porque aqui não vai formar bolinha, não vai formar nada no trigo. Vai cozinhar tudo quando voltar ao cozimento e vai dar certinho a sua receita, como vai dar a minha aqui. A gente vai colocando toda a farinha aqui para poder misturar depois. Essa massa aqui é sensacional, ela fica super leve. É uma massa de croquete de carne moída que derrete na boca, essa massa aqui, de tão leve que ela é. Coloquei aqui toda a farinha com o fogo desligado. Vou começar a mexer devagar aqui, até essa farinha misturar bem no líquido aqui da massa, para poder misturar muito bem, para depois dar continuidade na massa. Deixa eu mexer bem aqui, para poder começar a desenvolver essa massa aqui bem. Agora, eu tirei um pouco a panela dali para ir mexendo aqui fora na bancada, até dissolver toda essa farinha aqui para a gente poder continuar a nossa receita aqui. Aqui nesse ponto, parece que ela não vai chegar no ponto correto, mas chega assim, essa massa aqui fica super cremosa, uma massa muito boa para croquete de carne moída. Só ir mexendo aqui bem assim para ele dissolver bem, até chegar no ponto que a gente pode misturar com normalidade. Aqui, pessoal, a gente vai mexer essa massa aqui fora do fogo, até misturar bem toda a farinha aqui, para depois voltar ao fogo. Mexe bem até você não perceber mais farinha de trigo, igual tá aqui nessas partes, ó. Vai dissolver tudo isso daqui. Quando dissolver tudo isso daqui, a gente pode voltar com a panela pro fogão. Depois que eu misturei bem, pessoal, a massa aqui do croquete de carne moída, eu vou vir aqui com uma colher de sopa de margarina. Vou colocar aqui para ela voltar ao cozimento. Agora sim ela vai cozinhar para chegar no ponto ideal da massa. Aqui, quando volta ao fogo, ainda tem algumas pontinhas de trigo aqui aparecendo, que a gente vai mexendo aqui no cozimento e ela vai se moendo aqui para poder chegar no ponto exato. Sempre fica alguma coisinha aqui, sempre está no meio do trigo, você vai mexendo aqui, ela vai cozinhando e vai se dissolvendo aqui na massa. Isso daqui vai fazer sua massa ficar bem macia. Vai mexendo aqui, isso aqui leva mais ou menos uns 8 a 10 minutos até chegar no ponto ideal sua massa. Vai sovando assim com a colher, vai dobrando a massa e vai chegando no ponto exato do seu croquete. Lembrando, pessoal, que essa panela aqui é uma panela grande, que essa massa aqui rende bem e ela rende bastante, ela rende uma massa bem grande. Aqui no vídeo a panela não aparece muito bem que é grande, mas é uma panela bem grandona que eu tenho aqui. Eu acho que ela é de, se eu não me engano, ela é de 6 a 8 litros essa panela aqui. Essa massa aqui está mais ou menos com uns 3 litros, então ela ocupa bem a panela. Agora, a massa aqui já está quase no ponto. Olha só, ela começa a desgrudar bem da panela. Não tem mais aquelas bolinhas de trigo, sumiu todas.
Ela tá super macia, olha só como ela fica com uma consistência igual que ela foi batata aqui, não vai batata. Olha só a consistência da massa como é. Ela fica super cremosa e não vai batata, não vai creme de leite, não vai nada disso. Só os ingredientes dentro da minha receita aqui. Que dá essa consistência exata aqui. Só ir mexendo aqui para ela desgrudar um pouquinho mais. E esse aqui é o ponto certo, olha só. A panela fica limpinha, não tem nada grudado na panela. Isso daqui é o ponto correto dessa massa de croquete de carne moída. A massa aqui desgrudou completamente da panela. Esse é o ponto certo dela. Ó, vou erguer aqui para mostrar. Se vocês conseguirem erguer aqui, aí já dá para ver como desgrudou completamente da panela aqui, ó. Esse é o ponto correto, ela não gruda. Chegou nesse ponto aqui, seu salgado deu certinho aqui, seu croquete de carne moída. Agora eu vou tirar daqui para esfriar. Já dou continuidade na receita. Vou deixar esfriar agora. Não pode deixar esfriar de vez que ela dá uma ressecada. Daqui a pouco a gente já dá continuidade aqui quando ela estiver morna. Para começar a montar os croquetes, colocar o recheio de mussarela e até empanar e fritar eles. Agora que a massa já deu uma mornada aqui, eu vou mostrar como eu faço a modelagem dos croquetes. Esse daqui eu vou mostrar sem recheio. Mas eu também vou mostrar com recheio aqui, como que eu coloco o recheio certinho, para ficar bem tampado, bem certinho e não estourar no fogo na hora de fritar. Aqui eu vou modelando assim, apertando, até ele ficar bem comprido e arrumo as pontinhas assim. Arrumei as pontinhas da massa, ele já está pronto para ser empanado. Assim que eles vão ficando, olha só. Vai modelando os croquetes, vai ficando assim, para depois empanar. A medida aqui vai do tamanho que cada um deseja. Eu que estou fazendo mais ou menos uns 50 gramas. Eu não peço nada, porque só de eu estar fazendo assim eu já sei mais ou menos a medida que eu quero. Então eu vou montando. Vai apertando assim com as mãos. Vai apertando assim de bem. E depois aperta as pontinhas para ele ficar com as pontinhas retas e formar o croquetezinho assim. De mais ou menos, aqui no meu tem mais ou menos 50 gramas. Olha só como eles vão ficando por igual. Vai ficando assim. Agora eu vou fazer o resto. Depois eu mostro, venho para mostrar como vai ser o recheado. Vou mostrar para vocês a consistência da massa aqui, como fica para modelar. Ela não gruda nas mãos. Olha só, minha mão tá limpa aqui, não tem nada grudado. Então ela fica uma massa muito boa para poder fazer a modelagem aqui. Desses croquetes de carne moída. Eu estou fazendo aqui os sem recheio. Aí já voltei para mostrar aqui para ver como fica essa massa, porque ela não gruda, olha só. Não gruda nada aqui. Não precisa untar a mão com óleo, nada. Só ir fazendo assim certinho, que isso daqui ainda você economiza tempo na fabricação. Porque vai fazendo assim, dá certinho, não gruda. É só ir montando rapidinho que você faz todos rápido. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer os recheados. Esse daqui é mussarela cortada em cubinhos. Eu cortei um pedaço de mussarela e cortei assim, mais ou menos um palito, igual batata. Para rechear esses croquetes de carne, de carne moída com mussarela, aqui a gente tem que selar muito bem a mussarela. Pega um pedaço da mussarela aqui e vem aqui, aperta bem ele aqui dentro para não ficar ar. E vai selando aqui por cima. Vai fechando bem assim, para depois modelar ele por fora. Vai apertando aqui para fazer a modelagem. Vai modelando assim e vai fazendo as pontinhas assim para dar a diferença dos outros. Senão confunde na hora de fritar. Faz as pontinhas e assim vai fazendo os croquetes de carne moída recheado com mussarela. Esse daqui você tem que pegar e abrir bem a massa assim. Abre bem a massa nas mãos. Vem aqui com a mussarela. Colocou aqui. Vai apertando aqui para fechar. Para não ficar ar. Vai apertando bem assim. Se ele ficar ar, ele pode abrir no fogo na hora que for fritar. Vai fechando assim bem. Para depois modelar. E faz as pontinhas aqui assim. Para ele não ficar com... Dar diferença desse daqui. Que é só de carne. Senão na hora de fritar, eles ficam todos iguais. Aí se perde na hora da fritura. Então, por isso eu deixo sempre essa pontinha aqui para diferenciar um do outro. Agora
Agora eu já terminei de montar os croquetes. Eles renderam 27 dos normais, sem recheio, e 15 desse daqui com recheio de mussarela. Agora eu vou mostrar como eu faço para empanar todos. E aí depois eu vou falar sobre o congelamento. Aí depois, por último, fazer a fritura dos croquetes. Agora que nós vamos empanar aqui o nosso croquete de carne moída, aqui na vasilha eu já coloquei uma colher de sopa de farinha de trigo e vou utilizar mais ou menos uns 150 ml de água. Vou dissolver essa farinha de trigo aqui até ela ficar bem fininha. Não pode deixar grossa, senão ela cria crosta no croquete e fica com aquela farinha de rosca toda assim ressecada e não fica bem fininho para fritar bem na hora de for a fritura. Aqui ainda está um pouquinho grossa, tem que dissolver um pouquinho mais. Essa medida aqui são 300 ml. Eu coloquei até agora mais ou menos uns 180 ml aqui. Agora já está no ponto certo. Tem que deixar bem dissolvido, bem fininho assim, para poder começar a empanar. Eu não uso gema, porque com essa mistura aqui, eu consigo manter no freezer por uns 3 meses e ela não escurece. Não escurece, não muda o tom da farinha de rosca, nada. Fica certinho do mesmo jeito que foi congelado. Agora eu vou começar a empanar para poder finalizar essa parte aqui. A farinha de rosca aqui, eu utilizo farinha de rosca de pão ou farinha de rosca normal do supermercado. Essa daqui é de pão, ela é um pouquinho mais escura e está bem torradinha. Fica bom também do mesmo jeito, mas sempre farinha de rosca. Farinha panko não é indicado para essa receita. Para empanar aqui, eu nunca pego o croquete de carne e vou passar aqui mergulhando na farinha de trigo aqui que está aqui na vasilha. Eu sempre pego com essa mão e passo assim nele para não ficar com crosta e não ficar oleoso na hora que for fritar. Faço assim e jogo aqui na farinha de rosca. Fica bem empanado, não precisa empanar muitas vezes também. Fica certinho, olha só como ele fica empanado. Ele pega bem a farinha de rosca e não dá aquele trabalho de ficar fazendo uma, duas camadas. Eu venho aqui, molho as mãos e passo nele assim. Molho os dedos assim e vou passando no croquete de carne aqui. Jogo aqui na farinha de rosca, repasso aqui certinho, empano bem na farinha de rosca, ele fica prontinho já. Olha só como ele fica bem empanado. Não fica nem uma pontinha aparecendo, nada. Fica certinho fazendo assim. Porque se mergulhar aqui, ele pega essa água e umedece muita massa. Aí você corre o risco, na hora que você for fritar, ele fica muito oleoso. Agora eu vou empanar todos aqui. Daqui a pouco eu volto com mais uma etapa da receita. Já empanei todos os croquetes de carne. Eles ficaram assim, ó, bem certinho o empanamento. Desse modo que eu expliquei para vocês, não tem erro. Fica tudo certinho assim. Agora eu vou levar na geladeira por 2 horas mais ou menos, caso queira fritar rápido. Mas se for para fritar com mais tempo, pode deixar de um dia para outro que ele fixe bem isso daqui, dele deixar bem crocante quando fritar. Sempre tampado, não aguardar sem tampa ou assim com uma tampa ou com plástico filme, para ele não ter perigo de ressecar na geladeira. Esse meu aqui eu vou levar ao freezer. No freezer ele vai congelar, aí depois eu vou fritar e vou mostrar como eles ficam para vocês. Daqui umas 3, 4 horas eu vou fritar, que ele já vai estar bem firme. Aí eu vou deixar ele descongelar um pouquinho para fritar para vocês verem como ele ficou. Ficou no freezer por 6 horas. Eu vou fritar ele. Eles descongelaram um pouquinho, eu deixei descongelar aqui por meia hora para poder fritar. Vou fritar para mostrar aqui para finalizar a receita. O óleo aqui você deixa ele aquecer um pouco. Não precisa ficar muito quente. Quando ele começar a esquentar muito, você abaixa o fogo para aí começar a fritura. Os croquetes até eles ficarem bem assim, bem douradinhos. Olha só como eles vão ficar por dentro. Fica com a massa bem cremosa, uma massa surpreendente. Não fica com aquela massa dura, aquela massa seca. Deixa eu abrir um de queijo aqui também para vocês verem como fica o de queijo. Olha só o de queijo.
recheado. Croquete de carne moída recheado com mussarela. É uma maravilha essa receita. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que eu respondo vocês. Até mais, pessoal!